Boa noite. Pela lei, a escravidão não existe no Brasil. Ela foi extinta oficialmente no dia 13 de maio de 1888. Os fatos, no entanto, apontam uma realidade bem diferente. Tão diferente que em 1995 o governo brasileiro foi obrigado a reconhecer a existência de trabalho escravo no país. Hoje, uma proposta de emenda constitucional de combate ao trabalho escravo tramita no Senado. Para valer, a PEC precisa ser aprovada por 49 dos 81 senadores. Bons ventos soprem. O trabalho escravo é o tema de hoje no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Débora Tito, o auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco, Paulo Mendes, e o coordenador estadual da Comissão Pastoral da Terra, Plácido Júnior. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião. Eu quero começar falando da PEC, essa que está no Senado esperando aprovação. O que a PEC prevê e em que medida ela avança em relação à legislação que já está aí em vigor? Ela avança porque ela vai trazer uma punição econômica, uma punição patrimonial. Porque o trabalho escravo ele já é crime. É um crime previsto no artigo 149 do Código Penal. Com a exceção desse artigo na Constituição, a partir do momento que foi encontrado terras com trabalho escravo, essa terra vai ser expropriada. Então, ela é um instrumento muito forte porque ela vai trazer uma sanção patrimonial para aquele empregador que está utilizando da mão de obra escrava. Mas aí a gente está falando de zona rural, desapropriar a terra, e zona urbana, imóveis urbanos também. Inclusive, o último atraso que houve na PEC, nessa tramitação Câmara e Senado, foi justamente porque a bancada ruralista insistiu que já que ia ter a expropriação do imóvel rural, que fosse incluído também urbano. Então, a última alteração do texto da PEC foi justamente para dizer imóveis urbanos e rurais. Então, qualquer imóvel do país, seja rústico, que é o imóvel rural, seja urbano, se for encontrado com trabalho escravo e for comprovado realmente que houve o crime do artigo 149, o proprietário vai perder a terra. E essa questão econômica ela é muito importante, porque o trabalho escravo ele é movido pela ganância. Não é simplesmente a maldade, a gente não vê mais aquele livro de história em que está sendo negro açoitado por um patrão que está com raiva dele. Não, na verdade é um viés econômico, há tanta indiferença de como o trabalho está sendo feito que ofende a dignidade humana do trabalhador ao ponto dele virar um objeto. E o que é que está por trás disso? A ganância, a questão econômica. Então, essa sanção de cunho patrimonial, sem dúvida, é de muita importância para pegar justamente no bolso. A gente brinca que é a pedagogia do bolso. A expressão que está sendo usada é escravidão contemporânea, é essa a expressão? Escravidão contemporânea é um termo como condição análoga ao trabalho escravo. São sinônimos. O que caracteriza o trabalho escravo hoje? Como é que ele pode ser diagnosticado? Ela está conceituada no Código Penal, né, como uma condição de, por exemplo, jornada exaustiva, condição degradante de trabalho e as formas clássicas de escravidão, né, que é o truque system, que é o barracão, entre outras formas. Aquilo que a gente sabia da existência muito frequentemente nas fazendas, no campo, há muito tempo atrás. E uma prática que permanece hoje. Permanece. Embora em algumas regiões, em função da incidência de fiscalização, o truque system tem desaparecido. O que permanece é a jornada exaustiva e a condição degradante de trabalho. A Comissão Pastoral da Terra acompanha essa questão do trabalho escravo somente no campo ou tem braços urbanos também? Não, a Comissão Pastoral da Terra, ela prioriza seu serviço no campo, né? Por ser uma pastoral da terra, né? Mas outras pastorais sociais, elas corroboram com a CPT nesse combate, né? Nessa erradicação do trabalho
escravo. Mas eu queria, na sua primeira pergunta sobre a PEC, a CPT e a campanha contra o trabalho escravo tem uma preocupação muito grande, porque embora tenha esse avanço, né, de ter passado na comissão, se colocou para definir o conceito de trabalho escravo. Passou na Comissão de Justiça. Mas só que passou com a condição, para que fosse revisto, rediscutido o conceito de trabalho escravo. E aí o conceito de trabalho escravo, que a bancada ruralista está querendo colocar na PEC, né, na nova lei, é um conceito de trabalho escravo que remonta aos tempos coloniais. O próprio autor fiscal falou que o trabalho contemporâneo esse conceito também tem que ser atualizado, não é? E os ruralistas, eles avançaram em uma parte, mas a gente vê isso com muitas preocupações, porque o conceito que ele trabalha não vai ser possível aplicar essa lei, por exemplo. Ou seja, eles estão querendo diminuir, restringir a aplicação desse conceito do trabalho escravo, é isso? Que basicamente vai ser somente na questão do direito de ir e vir. Não é? Da impossibilidade do trabalhador sair daquela fazenda, de ser preso naquela situação, quando a gente sabe que o trabalho escravo hoje é muito mais do que esse elemento. Eu compartilho da preocupação da Comissão Pastoral da Terra, porque uma das grandes vitórias da legislação brasileira, inclusive a legislação brasileira ela é mais avançada até que a legislação da OIT, é não prever a questão do trabalho escravo só na liberdade... Organização Internacional do Trabalho, é isso? Exatamente. Pela legislação brasileira, o trabalhador é escravo, ainda que ele tenha a liberdade de ir e vir. Ou seja, ele não precisa estar preso. Um grau grande de ofensa à dignidade humana, que são as condições degradante de trabalho, coisificam o trabalhador. Então, o que era a escravidão até 1888? O cidadão ser uma propriedade. O que é hoje? Continua sendo ele ser uma propriedade. Só que essa propriedade hoje é pelo grau de ofensa à dignidade, ao ponto daquele trabalhador ser tratado como um animal, como um boi. Eu fico brincando que... às vezes a gente chega em algumas empresas, em algumas fazendas, a gente não vê humanidade naquele trabalhador. Ele está sendo tão ofendido, ele está sendo tão vilipendiado que ele é realmente uma coisa. E o trabalho escravo é você considerar outrem uma coisa. Então a gente tem medo que essa PEC, ela diminua esse conceito do Código Penal, que foi de 2003. Então, não vai adiantar de nada passar um instrumento de sanção patrimonial e a gente perder a conceituação. Porque hoje ninguém está preso pelo trabalho escravo. As correntes modernas, é importante que o ouvinte saiba, as correntes modernas são outras. As correntes modernas não é a prisão física, é a ganância, que faz com que essa pessoa fique lá na ponta, um Zé Ninguém. Eu até brinco, eu sei que eu vou me empolgar aqui falando, que no trabalho escravo é como nas relações amorosas. A gente não diz que o contrário de amor não é ódio, que ódio e amor até caminham juntos, que o contrário de amor é indiferença. Eu digo que no trabalho escravo é a mesma coisa. Não é que o empregador odeie o empregado, ele está totalmente indiferente à condição daquele empregado. E não tem coisa mais absurda do que você ser indiferente ao ser humano. Então, olha só, já que você tocou nesse ponto, nessa questão, o trabalho escravo atenta contra a dignidade humana. Ele não seria, então, e a lei não poderia caminhar nessa direção, ele não seria tão grave e tão atentatório como a tortura, por exemplo, e os crimes de guerra? Sim, a legislação ela avançou a partir de 2003 com alteração no Código Penal, onde se previa a condição análoga de escravo somente quando se violava a liberdade de ir e vir. Avançamos exatamente nesse aspecto. A condição degradante é uma condição que viola a dignidade da pessoa humana. Daí o grande avanço que nós temos na legislação, porque, por exemplo, como a doutora Débora Tito diz, ela é mais avançada do que propriamente as convenções da Organização Internacional do Trabalho, que prevê apenas a liberdade de ir e vir, a violação da liberdade de ir e vir. A nossa legislação não, avançou exatamente para o desrespeito à dignidade da pessoa humana. Tanto que aqui em Pernambuco, por exemplo, nós já temos 2 condenações penais onde se reconheceu a violação à dignidade da pessoa humana. Embora os trabalhadores nas fazendas, nos engenhos aqui que foi fiscalizados, eles foram considerados trabalho degradante, embora pudessem ir e vir
livremente. Numa escala de gravidade, falar não seria similar à tortura, eu não tenho dúvida que numa escala de gravidade, sim. Mas em termos de legislação, por exemplo, não é crime hediondo, nem chega a ser um crime inafiançável. Mas eu confesso que a nossa legislação é boa. A gente não precisaria de uma legislação dizendo que é crime hediondo. A gente precisa que a legislação que a gente tem hoje seja realmente aplicada. É porque a gente tem uma legislação avançada, como vocês estão colocando, mas temos números relacionados ao trabalho escravo bastante significativos. Isso. Ou estou enganada? Não, é exatamente isso. Aliás, eu acho que é um grande problema do Brasil. Legislação a gente até tem, os movimentos sociais sabem disso. A gente tem uma legislação avançada de trabalho infantil, a gente tem uma legislação avançada de discriminação, mas a gente precisa executar a legislação que a gente já tem. Nesse ponto, até a PEC é questionável, porque a gente tem um artigo na Constituição que fala de função social da propriedade. Ora, se uma terra tem trabalho escravo, lógico que não está cumprindo a função social da propriedade. Então, se a gente tivesse realmente um rigor na aplicação, já poderia perder a terra antes da PEC. E é desapropriado, exatamente. Né? É desapropriado em função. Exatamente. Só que essa desapropriação, muitas vezes, ela está beneficiando o empregador, porque eu já tive no Pará, por exemplo, numa região, numa cidade chamada Banac, que o empregador queria vender a terra e forjou o trabalho escravo, porque ele disse que era mais fácil o governo comprar. A gente tem exemplos mais perto, que foram até denunciados pela Comissão Pastoral da Terra, de usinas aqui em Pernambuco que não cumprem a função social da propriedade e não conseguem a desapropriação para a reforma agrária pelo INCRA. Então, muitas vezes, é a vontade política, né? Uma situação complicada, porque isso remete à atuação do Estado. Então, esse Estado que deveria fiscalizar, punir quem comete esse crime, porque é crime o trabalho escravo, é o mesmo Estado que financia os escravocratas no Brasil. Então, você tem grandes financiamentos, para um exemplo concreto nosso aqui em Pernambuco, para as usinas de cana-de-açúcar. Você passa em todas as usinas e encontra placa do BNDES, placa do Banco do Brasil que financia essas usinas, e é justamente nessas usinas que encontramos trabalho escravo. A usina Cruangi, é bom dar nome, que fica na Mata Norte, foi pego 245 trabalhadores, né, em situação análoga à escravidão, inclusive 26 crianças de menores. Essa usina deixou de moer na safra passada, não pagou seus direitos trabalhistas a 1.500 trabalhadores no ano passado, e mesmo assim o Estado não consegue fazer reforma agrária, por exemplo, nas terras dessa usina, que não cumpre a função social. Porque um outro problema é a impunidade, né, que alimenta essa ganância, né, que é do sistema capitalista de lucrar muito, mas ao mesmo tempo que não tem políticas que combatam o trabalho escravo, políticas afirmativas no sentido de fazer reforma agrária, de requalificar esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Deixa eu voltar à PEC, então. No caso do confisco da terra, constatado o trabalho escravo, essa terra será usada para efeito de reforma agrária? Sim. E no caso dos imóveis urbanos? Também. Aí não seria reforma agrária, mas seria uma reversão à comunidade lesada, que é uma coisa que a gente já faz muito com as nossas multas judiciais. Por exemplo, ao invés de destinar para um fundo, que muitas vezes a gente tem notícia de corrupção, a gente converte para ajudar a comunidade lesada. Por exemplo, ao invés de mandar para o Fundo de Amparo ao Trabalhador uma multa da usina, por exemplo, eu coloco para que esse dinheiro seja usado para a qualificação dos trabalhadores que foram resgatados. Então, existe essa previsão de reversão para a comunidade lesada de fato. Os grandes opositores da PEC são os ruralistas? Sim. E somente eles? Basicamente, sim. Mas existe uma aliança de classes no Congresso Nacional, né? Então, eles têm acordo entre eles. Porque o trabalho escravo, hoje, ele não se encontra só no campo. Nas mineradoras tem trabalho escravo. Nas obras do PAC tem trabalho escravo, não é? Então, há uma aliança de classes aí, né, de interesse do capital, que há toda uma situação para poder minimizar o conceito de trabalho escravo, como estamos vendo aqui na PEC. Vale lembrar que mais de 10 anos que essa PEC tramita no Congresso, né, há mais de 10 anos, então já chega muito tarde a atuação no Congresso, e mesmo dessa forma que chega minimizando o seu conceito. Essa morosidade na tramitação, ela se explica por interesses que estão ali
no Congresso? Sem dúvida. De não querer avanços nessa área? Ah, com certeza. Eu, pessoalmente, é uma opinião que eu compartilho com alguns colegas, eu preferia que a PEC fosse adormecida, porque eu acho que a gente já tem instrumentos na própria Constituição para expropriar a terra de escravocrata. E eu tenho medo que com a PEC a gente perca justamente essa riqueza da legislação brasileira hoje de trabalho escravo. Ou seja, pode haver um retrocesso. Pode haver um retrocesso. Pode passar a PEC e a gente perder o trabalho escravo e voltar a dizer só é trabalho escravo se a pessoa estiver algemada dentro da fazenda sendo açoitado. E a gente sabe que não é isso que coisifica o trabalhador hoje. Tem um estudo muito importante do jornalista Leonardo Sakamoto que ele diz o seguinte: o trabalho escravo é uma febre. Ninguém adoece de febre. A febre é um sintoma. Então, o trabalho escravo é uma febre de 3 doenças brasileiras: ganância, impunidade e miséria. Onde tiver miséria, o cidadão não quer nem saber se é trabalho escravo, ele vai aceitar. Ele vai ser aliciado, ele precisa daquilo. Onde houver ganância, vai ter essa precarização da mão de obra ao ponto de a gente encontrar trabalho escravo até em obra de PAC, obra pública. E a impunidade. Enquanto o empregador escravocrata se considerar acima da lei e amigo do rei, ele vai continuar economizando as custas do trabalhador. Então, realmente é um problema que reflete a nossa situação de país subdesenvolvido. Ele realmente descortina todas as mazelas que a gente não conseguiu desde a escravidão oficial. A aprovação da PEC está condicionada à reformulação do conceito de trabalho escravo pela bancada ruralista. Isso é o que a gente desconfia, isso não está documentado, né? Isso é uma conversa de bastidor, porque queira ou não queira, política tem muito esse bastidor, né? A PEC, na verdade, ela tem o relatório, né, foi aprovado, certo? Só que existe um projeto paralelo que pretende fazer modificações na PEC que foi aprovada na Câmara e no Senado até o momento. Eu quero ressaltar também que nessa discussão no Congresso existe um setor econômico muito importante que se aliou aos ruralistas, que é o setor têxtil, certo? O setor têxtil é hoje talvez o segundo maior com problemas na área além da construção civil, né? Que antigamente nós tínhamos uma preocupação muito grande com o rural, né? Houve uma redução significativa, existe ainda, mas quando nós fomos para o setor urbano, aí nos deparamos com problemas seríssimos no setor têxtil e no setor de construção civil. No setor têxtil, com um agravante que tem bolivianos, enfim, índios trabalhando, imigrantes, inclusive ilegais. Vamos fazer uma pausa curta. A gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o trabalho escravo no Brasil. E a gente quer que você participe desse programa com perguntas e com comentários, você telefonando ou mandando sua pergunta por e-mail, opiniãotvu@gmail.com. O nosso telefone é o 34236836 e você tem também o Twitter, @opiniãope. A gente volta já. O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje do nosso programa é o trabalho escravo. Participam do programa a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Débora Tito, o auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco, Paulo Mendes, e o coordenador estadual da Comissão Pastoral da Terra, Plácido Júnior. Falávamos do trabalho escravo, agora não mais na zona rural, mas na zona urbana, com uma incidência altíssima de casos na construção civil e na indústria têxtil. Eu queria chamar a atenção para um problema que vem junto com esse problema do trabalho escravo urbano, que é a questão do tráfico de pessoas. O Brasil está vivendo um momento de crescimento econômico. E Pernambuco está vivendo um momento de crescimento econômico maior que o resto do Brasil. Eu fiz um intercâmbio recentemente nos Estados Unidos a respeito do assunto e a gente chegou à conclusão que o Brasil virou os Estados Unidos da América do Sul. A gente é vendido na Bolívia como um Eldorado.
E esses bolivianos, por exemplo, eu estou dizendo bolivianos, mas a gente tem que pegar haitianos, a gente tem pego chineses, aqui em Pernambuco a gente tem pego pessoas traficadas que foram até resgatadas de trabalho escravo na Constituição Civil de Santa Catarina, não tem mais aquilo do nordestino está indo para São Paulo. O sulista está vindo para o Nordeste também. Tudo isso por causa do crescimento econômico. O crescimento econômico cresce, mas não desenvolve. O entorno social piora trabalho escravo, piora trabalho infantil, precarizam as condições de trabalho, toda essa gama de afronta à dignidade humana que a ganância traz. Com essa história do Brasil estar virando os Estados Unidos da América do Sul, a gente está sendo vendido como um Eldorado para a América do Sul. E com isso, as fronteiras estão recebendo imigrantes ilegais. O interessante desses bolivianos é que eles sequer falam espanhol, eles são indígenas da Bolívia, que falam quechua. Ou seja, no seu próprio país, eles já são discriminados. Então, eles entram pelas fronteiras de Corumbá, do Mato Grosso, terminam nas confecções de São Paulo e os R$300 que eles ganham, que é um absurdo, que o salário mínimo no Brasil é 678, eles conseguem ainda assim mandar dinheiro para suas tribos na Bolívia. Então, essa alimentação do tráfico e essa invisibilidade que eles se colocam nessas facções está fazendo com que a gente encontre trabalho escravo em cadeias produtivas, como de Zara, de C&A, Marisa, Casas Pernambucanas. Ou seja, está havendo realmente aquela crônica de uma morte anunciada. Onde está tendo o incremento econômico, está tendo a precarização e a gente está encontrando trabalho escravo. Ou seja, antes do trabalho escravo, antes deles serem localizados aqui no Brasil como mão de obra escrava, eles foram traficados. Exatamente. Eles são vítimas do tráfico internacional de pessoas. E nacional também, né? Esse é um perfil, né, e do elemento da pessoa que é colocada na condição análoga ao escravo. Em grande parte, ele não é do local que se pega o trabalho escravo, ele já vem de outro local. Pode ser uma migração interna, vem do sertão para a zona da mata, da zona da mata para o Agreste, da Paraíba para Pernambuco, de Pernambuco para São Paulo, da Bolívia para o Brasil. Então, em geral, isso é um perfil, né, que ele não é do local. Então, não é do local, geralmente de baixa escolaridade, então pouco conhecimento, né? E isso torna ele muito vulnerável, porque não tem relação com o sindicato local, não conhece outras pessoas a quem recorrer daquela condição de trabalho. E, ao mesmo tempo, é o que os setores econômicos de ponta precisa de pessoas com baixa escolaridade, custo de mão de obra muito barata e muito vulnerável. Então, torna-se presa fácil para o capital que avança. E uma questão importante, que os ouvintes sempre, assim, a gente sempre imagina o trabalho escravo, a questão do atraso. Onde você tem os setores mais de ponta da economia e no campo também, a CPT fez isso alguns anos atrás, pegamos o mapa do agronegócio, o que é de mais avançado, produção com computador, com mecanização, e pegamos o mapa do trabalho escravo e sobrepomos, casou perfeitamente. Então o trabalho escravo vai no rastro dos setores de ponta da economia, como foi falado aqui, inclusive da Constituição Civil e do texto. Então não é um problema de atraso, é um problema de ganância, da lógica do capitalismo. Exatamente. Que visa o lucro a todo custo. Se uma máquina custa mais para produzir do que uma pessoa na condição de trabalho escravo, ele vai optar pelo trabalho escravo, porque vai aumentar seu lucro e diminuir seus custos. Essa que é a lógica que está colocada no trabalho escravo. Nessa questão dos imigrantes, eu imagino que tem aí um agravante, porque muitos entram no país ilegalmente. Isso. Se eles entram ilegalmente, eles não querem ser achados. Isso. Se eles não querem ser achados, é muito conveniente para o empregador. Essa invisibilidade... Porque não há denúncia. Essa invisibilidade em que eles se colocam é um traço fundamental para que eles aceitem a opressão. Você diz, por que aquelas pessoas não se rebelam? É muito difícil, você está sendo açoitado ali, você está numa condição de pobreza que ainda é menos ruim do que o seu local de origem. Aí a gente entra naquela lógica agressiva do capitalismo, já é pobre, qualquer coisa basta. Então se ele não tinha nada na Bolívia, eu vou dar menos aqui ainda, ele não vai aparecer porque vai ter medo de ser deportado e vai aceitar tudo. Então essas pessoas, elas se colocam na condição com medo de aparecer, porque se aparecer, elas têm mais medo ainda de voltar para a situação anterior. E aí com isso, o capital culpa a vítima. A vítima é sempre a culpada. Eu vou dar um copo d'água para ela e eu sou muito legal porque eu estou dando um copo d'água para ela. Mas qualquer empresa, para ter concorrência leal, não é dar um copo d'água. Você tem que dar todos os direitos trabalhistas. Você tem que dar o 13º, você tem que dar o salário. Não é porque ele é pobre que você vai dar meu salário, ele já não tem nada, eu vou dar meu salário. Essa lógica não pode colar. Isso é um mito que o capital usa para ganhar mais dinheiro.
Nessa questão de tráfico de pessoas, eu queria alertar a população que a migração ela não é crime. Eu posso ser uma pernambucana que vou trabalhar no Pará, que vou trabalhar em São Paulo, não tem problema, eu posso ser um migrante. Aliás, o Brasil tem um perfil de aceitação do migrante. A gente teve as correntes migratórias, o brasileiro é conhecido, as autoridades brasileiras têm lei de anistia. O problema é quando essa migração ela é exploratória e predatória, fazendo com que a pessoa caia nesse discurso de que já é pobre, então vou lhe dar qualquer coisa mesmo. Agora, olha só, esses bolivianos, haitianos, os estrangeiros que estão entrando no Brasil ilegalmente, que, portanto, não querem ser encontrados, imagino eu que desconhecem completamente o direito de permanência no país se forem encontrados pelas autoridades brasileiras em situação como essa, de escravidão. Então, o governo brasileiro oferece o direito de permanência Sim. no país Se for vítima de para tráfico, entrar no mercado do trabalho formal. Exatamente. Se for vítima de tráfico, ele não pode ser deportado. Mas isso já foi um processo de construção com a Polícia Federal. Porque nos primórdios, quando começou a encontrar bolivianos em São Paulo, a primeira coisa era deportar. Aí houve uma conscientização da própria Polícia Federal para que, se for vítima de tráfico, não pode deportar, pelo contrário, tem que inserir no programa de assistência ao migrante. Em São Paulo, em relação aos bolivianos, isso está tão avançado que a gente brinca dizendo que daqui a uns dias vai ter o Bolivians Day. Do jeito que tem nos Estados Unidos, o Brazilians Day, já tem bairros em São Paulo que são as populações indígenas, sendo que esses bolivianos eles são indígenas, eles são da tribo Quechua. Então, já tem aquele movimento de preservação da cultura, deles encontrarem pessoas da própria cidadania, dando assistência quando eles chegam. Então, se for vítima de tráfico, não deporta, não pode deportar. E isso já está documentado. De 95 para cá, aproximadamente 40 mil trabalhadores foram resgatados do trabalho escravo. A minha pergunta é se esse número, 40 mil trabalhadores resgatados, é um retrato do tamanho do problema, ou se não reflete o tamanho desse problema brasileiro, que é o trabalho escravo. Eu não reflete, porque quando ele é resgatado é porque houve uma ação, né, do Grupo Móvel. Que o senhor fez parte de que eu desse fiz grupo. parte, né? Eu fui um dos coordenadores. E nós temos uma pequena equipe, né? Hoje nós somos 5 equipes, na minha época nós éramos 4 equipes, para abrangendo todo o país, né? Então nós não vamos em todos os lugares. Aproximadamente 40% das denúncias que chegam na Secretaria de Inspeção do Trabalho em Brasília não são atendidas. Por falta de estrutura, de equipe, para fiscalizar todas as regiões. E normalmente, nós estamos refém de denúncias, que geralmente, quase 100%, vem da CPT, né? Aquelas CPTs que têm, historicamente, um trabalho com o trabalho escravo. Como, por exemplo, Pará, né? Na região amazônica, não se tem denúncia de trabalho escravo. Em Pernambuco, por exemplo, tanto no Ministério Público do Trabalho quanto no Ministério do Trabalho, todas as ações que nós realizamos de 2008 a 2010 foi fruto de trabalho nosso em campo, sem nenhuma denúncia, seja da CPT, seja das entidades sindicais. Quantas equipes de trabalho móvel são hoje? Hoje são 5. Para o país inteiro? Para o país inteiro. E quais os profissionais que estão lá dentro? São auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho, policiais federais e, dependendo, outros profissionais que for necessário, IBAMA, para compor a equipe. Então, se a gente considerar que essas 5 equipes, 4 equipes na sua época, conseguiram resgatar... Hoje também são 5 equipes. 40 mil trabalhadores... Nesse período. Nesse período é um número bastante significativo, quer dizer, como resultado do trabalho de vocês. Como resultado, sim. Nesse ponto, já que a gente está falando tanta coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Nesse ponto é importante dizer que o Brasil é considerado pela OIT o melhor aluno do mundo. Lógico que com isso, o melhor aluno, se você for um bom aluno, não pode tirar 6, não.
Você tem aquele irmão que só tira 6, quando tirar 6 ninguém puxa a orelha. O que só tira 10, se tirar 6, puxa a orelha. Porque desde 95 a gente assumiu. Então, por exemplo, a China não tem trabalho escravo? Tem. Só que a China não tem uma legislação que admite que tem trabalho escravo. Na Bolívia não tem trabalho escravo? Tem. Então, recentemente a gente estava fazendo uma consultoria para a ONU e a relatora ficou bastante impressionada com isso. Quer dizer que o governo brasileiro reconhece que tem trabalho escravo? Reconhece. É tanto que os auditores fiscais do trabalho são agentes do Ministério do Trabalho e Emprego, que em última instância é governo federal. Então, do mesmo jeito que existem as coisas ruins, essas mazelas que a gente está contando aqui, o Brasil também é reconhecido porque o próprio governo coloca agentes fiscais para dizer que tem trabalho escravo, concede seguro-desemprego, ela também ficou bastante impressionada, porque quando o trabalhador é resgatado de trabalho escravo, ele fica ganhando 3 meses de seguro-desemprego. E isso também é uma verba federal e tem prioridade no Bolsa Família. Lógico, isso é suficiente? Claro que não. A gente precisa estar em cima para realmente erradicar esse problema. Mas em termos internacionais, o Brasil é considerado um bom aluno. Tem alguém preso por Não. ter promovido o trabalho escravo no Brasil? Que a CPT Por ter promovido ou por promover que a trabalho CPT escravo? conheça nenhum desses denunciados e trabalhadores foram resgatados em sua propriedade e eles estejam presos. Apesar de ser crime, né? Apesar de ser crime, Condenações, né? tem poucas condenações, mas afirmar que algum escravocrata desse esteja preso atrás das cadeias, não temos conhecimento. Paulo pode dar um... Poucos estão presos. Na verdade, não existe ninguém preso, né, porque os processos, o processo penal ele é demorado, tem muitos recursos, né? Agora, existem muitas condenações no Pará. Aqui, por exemplo, nós temos aproximadamente em Pernambuco 10 processados, né, e 2 já foram condenados. 10 processados sempre na área rural? Penalmente, sim, na área rural. Cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar. Tem um que é banana, os demais são cana-de-açúcar, porque as ações foram direcionadas. Esse ano é que nós fizemos ação no setor têxtil, em Santa Maria do Cambucá, e encontramos trabalho escravo numa rede de um empresário local com 12 facções e uma confecção, né? Então, hoje nós temos um condenado a 7 anos e 6 meses, está em grau de recurso, e um outro a 13 anos e 3 meses, mais ou menos, também em grau de recurso. E aí a minha pergunta é a seguinte: se apesar de termos uma legislação bastante avançada, mais avançada do que a legislação internacional, e não conseguimos erradicar o trabalho escravo no país, não é aí por conta de uma impunidade? Não, com certeza. Totalmente aquilo que temos falado anteriormente. A impunidade alimenta essa prática do trabalho escravo. O Dr. Paulo Mendes falou agora que nenhum desses condenados estão presos. Isso por si só já fala, né? Já fala. Quando você tem uma prática criminosa, isso é em qualquer setor, qualquer prática criminosa, que você não é punido por ela, a tendência é você fazer normalmente porque você viu que Inclusive, teve lucro. Apesar da CPT todo ano lançar o livro de conflitos no campo, e aqui tem questão da terra e questão do trabalho, né? O ano passado, 2012, a gente registrou mais de 2.000 trabalhadores libertados, e a gente entende o papel importante do Grupo Móvel, porque o Grupo Móvel foi uma conquista da sociedade civil. Não foi por bel prazer do Estado brasileiro, foi uma conquista da sociedade civil, com alguns fiscais do trabalho, alguns procuradores, que tiveram a predisposição de montar esse grupo e combater esse mal do Brasil. No entanto, os 40 mil que você perguntou libertos, em média, ainda é uma vergonha, porque sabemos que tem muito mais. A doutora Débora estava comentando que esse ano não teve denúncia de trabalho escravo. E eu lembrava para ela que o corte da cana, em Pernambuco, que o corte da cana vai começar agora. Não está começando agora em setembro. E eu desafio qualquer pessoa, se no corte da cana, pegarmos o nosso carro e irmos nos canaviais, a gente vai encontrar trabalho escravo. Encontra sim. Encontra porque é da natureza desse modelo, né? Se alimentar de carne humana, de sangue humana, do trabalho humano, né? Então, é da natureza, que não é algo do passado, é algo de agora, né? É algo de agora. E essa impunidade que alimenta, por exemplo, temos denúncias que a CPT faz, que os sindicatos também fazem, a Federação de Trabalhadores também faz, que depois de 2 anos, isso aconteceu comigo, fiscais do trabalho ligaram para mim e disseram, olha, onde é que é mesmo esse engenho? Depois de 2 anos de uma denúncia,
Depois de 6 meses de uma denúncia, o fiscal do trabalho ligar para mim perguntando onde é que é o engenho. Então, imagine só a eficácia do Estado, como é que é para combater esse crime. Se bem que tem procuradores, tem fiscais do trabalho que agem de forma muito mais efetiva. Mas não é no conjunto dos fiscais de trabalho, nem no conjunto dos procuradores. Eu queria só esclarecer que nesse contexto de impunidade, esse mesmo relatório da ONU, que reconheceu que o Brasil é um dos melhores alunos de trabalho escravo, o puxão de orelha é justamente no aspecto criminal. Mas é importante dizer que o aspecto criminal ele não é o único. E eu, pessoalmente, como eu não sou dessa área, eu acredito muito mais na pedagogia do bolso. Eu não acho que o cidadão que é escravocrata tem medo de ser preso, tanto que ninguém está sendo preso. Mas eu tenho certeza que ele tem medo de perder o patrimônio dele. Então, realmente, na parte criminal, não tem ninguém preso e as condenações são tímidas, são. Mas na área administrativa e na área trabalhista, os avanços são muito grandes. Por exemplo, quando o empregador ele tem trabalho escravo, ele fica inscrito numa lista chamada lista suja. A pessoa que está assistindo aí pode botar no Google lista suja. É um cadastro que agora é de dois ministérios. Quando a empresa entra nesse cadastro, bancos públicos cortam o financiamento. Então já teve casos muito grandes de empresas como a Cosan, de empresas como o grupo do deputado Inocêncio de Oliveira. A Cosan entrou, no outro dia saiu, porque tem uns acordos políticos. É isso que eu vou contextualizar aqui. No momento em que a gente vai pegar o patrimônio dessas pessoas, aí você vê a coisa girar e a coisa acontecer. Deixa eu te interromper um pouquinho, a gente tem que fazer um intervalo curto mais uma vez e volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o trabalho escravo no Brasil. A gente volta já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, o tema de hoje do nosso programa, o trabalho escravo no Brasil. Eu vou trazer aqui para vocês a pergunta de um telespectador que preferiu não se identificar. O que fazer quando se descobre que existe trabalho escravo em um condomínio de luxo em Boa Viagem? Ele pode denunciar de forma completamente anônima. Ele não precisa aparecer. Ele faz a denúncia pelo site ou liga para o Ministério Público do Trabalho, joga aí no Google Ministério Público do Trabalho que vai sair. E a denúncia ela pode ser identificada se a pessoa quiser, sigilosa se ela quiser dizer quem ela é, mas só o procurador vai saber, ou ela pode ser completamente anônima. A gente tem a obrigação de conduzir todas as investigações que a sociedade mandarem para o Ministério Público. Então, não precisa aparecer, não precisa dizer o nome, basta dizer o local e a incidência do fato que a gente vai investigar. Eu vou aproveitar, então, e vou pedir para o senhor apresentar os números do trabalho escravo em Pernambuco, que eu sei que o senhor trouxe, de 2008 até 2011. Então, nós temos aqui em 2008, quando nós iniciamos ações de combate ao trabalho escravo em Pernambuco, em 2 operações, nós fiscalizamos 4 empresas, 4 fazendas, foram resgatados 309 trabalhadores, foram lavrados 165 autos de infração. Em 2009, em 7 operações, nós fiscalizamos 10 fazendas, 419 trabalhadores foram resgatados, 294 autos de infração lavrados. Em 2010, fizemos uma única operação, foram resgatados 100 trabalhadores, 9 autos de infração lavrado. Em 2011 não tivemos nenhuma ação. Em 2012 nós tivemos uma ação com 30 trabalhadores resgatados, 19 trabalhadores resgatados, 26 autos de infração. Em 2013 nós tivemos uma operação no setor têxtil, onde foram resgatados 26 trabalhadores. A incidência de trabalho escravo no setor têxtil é muito grande em São Paulo. Sim. Aqui menor. Em todo o país. Em todo o país, a estrutura de produção é semelhante e ela é muito degradante, porque são grandes marcas que trabalham no sistema de produção faccionado. Isso significa que eles transferem a produção para terceiros, precarizando a mão de obra. E aí, para chegar a esse trabalho escravo, tem que se investigar toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia produtiva. Nós, recentemente, fizemos um trabalho a partir de São Paulo, no grande magazine, inclusive Pernambuco, onde ele tem São Paulo, Pernambuco, Ceará,
né? Nós fizemos, mas encontramos terceirização ilegal, mas não condição análoga de trabalho escravo. Raimundo de Piedade, o Ministério Público tem fiscalizado esses alojamentos da construção civil em Suape? Sim. Inclusive, 6 resgates que fizemos ano passado não foram em Suape, mas foram nos alojamentos da construção civil do shopping novo da cidade, que eu não preciso dizer aqui o nome. E de Suape, a gente tem encontrado, tem feito a fiscalização, mas não encontramos trabalho escravo. A gente encontrou graves violações ao meio ambiente de trabalho. Mas é importante dizer para a sociedade que a gente não pode banalizar esse conceito de trabalho escravo. Se for trabalho escravo, a gente tem que agir com todo o rigor. Mas se não for trabalho escravo, se for grave lesão ao meio ambiente de trabalho, a gente não pode dizer que é um crime, mas vai atuar na seara trabalhista. E aí, se Raimundo tiver qualquer conhecimento de qualquer situação desse tipo, por favor, denuncie. E aí a gente vai procurar. Mas em Suape a gente viu graves irregularidades que não configuraram condição análoga de escravo. Porque às vezes ele diz, eu trabalho em hora extra. Não, hora extra não é trabalho escravo. Para ser jornada exaustiva é algo mais, tem que ver as condições de intensidade. Né? Então, para ser trabalho escravo, tem que ser gravíssimo. Essas jornadas de trabalho, quando se constata o trabalho escravo, elas chegam a quantas horas por dia? Você não pode medir só hora. É tanto que eu recebo muitas denúncias desse sentido. É trabalho escravo porque eu trabalho 12 horas por dia. Trabalho escravo, jornada exaustiva, não é hora extra. Por exemplo, eu posso trabalhar 5 horas na cana-de-açúcar numa condição de desgaste físico ou ficar numa carvoaria durante 5 horas aspirando aquela fumaça. Então, horas de trabalho. Exatamente. Dependendo do grau de intensidade de desgaste, pode ser 2, 3, 4, 5 horas. Agora, horas extras, 12 horas de trabalho, não é, a princípio, trabalho escravo. Para ser jornada exaustiva, não é só hora. A gente tem que ver as condições em que estão sendo feitos o trabalho. A Comissão Pastoral da Terra é uma espécie de entidade pioneira nesse combate ou na denúncia do trabalho escravo no Brasil? Podemos dizer que sim, né? Podemos dizer que sim, porque tem todo um trabalho do Frei Henri, do Frei Xavier Plassat, que tem data, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Baldolino, desde a década de 70. Né? Mesmo sem o Brasil ter reconhecido que existe trabalho escravo no Brasil, a CPT já vinha denunciando essas condições de trabalho. Né? Por isso que eu digo que o reconhecimento do Brasil para esse fato e, ao mesmo tempo, a criação do Grupo Móvel foi uma conquista da sociedade, porque fomos nós da sociedade que colocamos na pauta do Estado brasileiro essa triste realidade que tem que ser combatida. Então, a CPT, ela sim foi pioneira e até hoje faz parte da campanha nacional contra o trabalho escravo. Chico Xavier de Goiânia, ele diz o seguinte: os comerciantes de Goiânia, não sei se ele está se referindo a comerciantes ou comerciários de Goiânia, são submetidos ao trabalho escravo. Trabalham de domingo a domingo, sem sequer receber hora extra. O Ministério do Trabalho conhece tal situação, bem como a Prefeitura, nesse caso, a quem esses trabalhadores devem recorrer? Eu não tenho conhecimento dessa situação, não sei se algum auditor da região tem conhecimento, mas eu posso garantir à pessoa que fez a pergunta que a denúncia vai, ainda que não seja trabalho escravo, eu volto para aquela questão, a gente tem como sanear. Por exemplo, ano passado a gente não resgatou os trabalhadores de um posto de gasolina que fica na Avenida Rui Barbosa, no centro do Recife, porque se a gente resgatasse, a gente ia tirar o emprego daquelas pessoas. Então a gente preferiu não resgatar para dar dignidade e decência àquele emprego e não tirar o posto de emprego. Mas isso foi uma decisão muito política nossa, porque realmente as condições eram de extrema gravidade e quase beirando ao trabalho escravo. Então, o fato de ser comerciário pode ser que seja trabalho escravo, sim. Agora, isso tem que ser denunciado para a gente ver, porque se for trabalho escravo, a gente tem que resgatar essas pessoas de lá. Como o comércio é uma atividade ilícita, eu acho que o trabalho nesse sentido seria, ao invés de resgatar, vamos dar decência a esse emprego, porque as pessoas precisam do emprego. E a gente sabe que muitos empregadores, eles fazem isso para economizar. E se a gente chegar na medida certa, eles vão dar dignidade. Não vão dar porque são bonzinhos, não, como o Plácido já colocou. Vão dar porque a gente vai pressionar. A gente pressionando, a gente tem condição de dar decência e dignidade a esses empregos, sim. Agora, precisa da provocação. Eu não sei se a minha informação está vencida,
ou se está ainda em vigor, mas o Estado brasileiro que mais forneceria mão de obra escrava, pelas minhas pesquisas, Maranhão, que mais fornece, e o que mais acolhe, o que mais faz uso do trabalho escravo, o Pará. O que explica essa situação? Maranhão como o maior estado fornecedor de mão de obra escrava e o estado do Pará como usuário dessa mão de obra. A extrema pobreza da região fornecedora de mão de obra, né? E a facilidade, a docilidade desses trabalhadores que estão acostumados a conviver com a pobreza. Por exemplo, Pernambuco, ele tem na cana-de-açúcar, pelo menos, ele tem uma história política de resistência, né? Nós tivemos, há muitos anos atrás, as ligas camponesas, então se criou uma cultura de resistência, diferentemente dos outros estados, a exemplo do Maranhão e do Piauí também. São regiões extremamente pobres, que fornecem mão de obra com muita facilidade, onde os gatos vão nessas regiões, né, e arregimentam esses trabalhadores para outras regiões. No caso, sabendo-se que o Pará é o estado que mais faz uso dessa mão de obra escrava, o Estado não merece aí um reforço na fiscalização para tentar impedir, coibir esse tipo de coisa? Eu, quando passei no concurso, eu fui para o Pará. Então, eu atuei como procuradora do trabalho lá no Pará durante 2 anos. O que é que eu pude perceber? Como a colonização lá foi posterior, é um estado extremamente sucateado por pessoas de outros estados. Tanto que o maior escravocrata de lá é lagoano. É um estado gigantesco, de dimensões amazônicas, que tem apenas 143 municípios. Pernambuco, para você ter um exemplo, é muito menor e tem 185 municípios. Imagina o mapa do Brasil na sua cabeça, pega o Pará e coloque 143 municípios ali. As distâncias geográficas são gigantescas. Ele é um estado que tem histórico de grilagem de terra, ou seja, de outros crimes, e com isso facilita a atuação dos expropriadores e dos criminosos mesmos. Qual é a diferença que eu senti do Pará para Pernambuco? No Pará, normalmente, trabalho escravo é um dos crimes. Há uma cesta de crimes. É tanto que a minha primeira fiscalização era crime ambiental, que foi detectado pelo IBAMA. Quando a gente chegou lá, tinha trabalho escravo. Pernambuco é um estado de colonização antiga. A oligarquia do Brasil foi construída aqui. Vários políticos que hoje estão em ascensão são de famílias que eram escravocratas oficiais. Então, aqui parece que tem menos trabalho escravo, mas eu, pessoalmente, não acho que o Pará seja o que tem mais. Eu acho que o Pará foi o que chamou a atenção inicial, mas que a gente encontra trabalho escravo hoje em qualquer lugar. Lá a gente encontra mais fácil, porque com essa cesta de crime, você aborda o empresário e ele mãos ao alto. Aqui a gente já fez uma abordagem de trabalho escravo e o empregador disse, quem é essa menina? Quem é esse auditor? Porque não aceita que está tendo um crime ali na terra dele, porque ele é amigo de fulano e ciclano. Então, na verdade, eu acho que a diferença da colonização tardia do Pará e esse isolamento geográfico faz com que incida trabalho escravo, mas eu não acho que esse dado de que o Pará é o grande vilão é atual. Essa questão das fronteiras agrícolas mudou muito. Então, isso que eu queria falar. O Pará é um estado da fronteira agrícola avança. Né? A pecuária, que é o grande, onde se encontra grande incidência de trabalho escravo, é na pecuária, é na carvoaria. Mais do que na agricultura? É, mais do que na agricultura. Na atividade pecuária é onde se encontra o maior número de trabalhadores escravos. Então você tem o Pará, que é aquilo que eu falei anteriormente. O mapa do agronegócio casa com o mapa do trabalho escravo. Então é nessa fronteira agrícola que tem que desmatar com mão de obra escrava para entrar o pasto para o gado com mão de obra escrava, que depois vem a soja com mão de obra escrava, depois vem a cana com mão de obra escrava. Então esse tem sido o caminho do agronegócio brasileiro. O trabalho escravo, ele vai do machado, da motosserra, para a pata do gado, para a soja, para a cana. Né? Então, desse elemento espacial, do isolamento, da formação territorial tardia do estado do Pará, mas sobretudo o avanço do capital que tem naquele estado. E agora com as obras do PAC. Mudou já. Há 5 anos atrás era o Pará. Hoje, o segundo de resgate em 2009 foi o Rio de Janeiro. O estado que mais resgatou foi o Rio de Janeiro. Então, assim, não que o Pará não tenha, mas eu não gosto quando fala trabalho escravo já associar o Pará. Ou já associar o Mato Grosso. Não, porque também pode associar Pernambuco, pode associar a Bahia. Mas se pegarmos também, Débora, assim, a atuação do processo de fiscalização,
havia uma fiscalização concentrada naquela região, no Pará. Também, isso, Na medida que as fiscalizações começaram a ocorrer nos outros estados, começaram a perceber que é uma febre do país, não é uma febre de uma região nem de um estado. Perfeito. Então, na verdade, as fiscalizações, e o Pedro Mendes falou agora, todos os anos que houveram fiscalização aqui em Pernambuco, encontrou. Em 2011 não encontrou, porque não teve ação. Não teve ação. Então, não encontrou porque não teve ação aqui. Mas toda vez que vai para o campo, de forma planejada, com uma informação bem apurada, se encontra o trabalho de escravo, seja no Pará, seja em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em São Paulo, porque é um fenômeno do crescimento econômico, né, do modelo de desenvolvimento que está em jogo. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho tem uma campanha que o nome é justamente esse: o trabalho escravo está mais próximo do que você imagina. Porque às vezes as pessoas não dizem que tem trabalho escravo porque não sabem o que é. Ainda precisa conscientizar, às vezes até o próprio empregador. Conceito moderno. Isso. Eu queria voltar um pouquinho para a questão da indústria têxtil. São grifes famosas, algumas internacionais, que foram flagradas com trabalho escravo e algumas flagradas mais de uma vez. De que maneira essas empresas foram punidas? Porque se há reincidência, a punição não deve ter sido grande coisa. No caso da Zara, ela foi condenada em instância administrativa a pagar 3,8 milhões no termo de conduta, que é uma multa. Mas ela só chegou a esse acordo depois que ela foi encontrada mais de uma vez de fato. E nesse trâmite, a negociação, vem o grupo espanhol, diz, não era comigo, não era comigo, não era comigo. Com a Zara foi mais fácil, entre aspas, porque a Zara, a marca já sai desde o início, a roupa é Zara. Mas as casas pernambucanas e a Marisa, isso eu posso falar porque é público. A Lely Blanc também. A Lely Blanc, a Collins, a C&A não, a C&A pulverizou. A Gregory. Essas outras, a Gregory ainda é a marca Gregory, né? Mas em relação a esses três grandes magazines que a gente teve trabalho escravo, Zara, Casas Pernambucanas e Marisa. A Marisa não tem a marca Marisa, são várias marcas. Então o discurso inicial da Marisa era, não é comigo. Foi culpa do Zé Mané que não tem idoneidade financeira. Aí a gente teve que ter um processo muito maior de estudo da cadeia produtiva. As Casas Pernambucanas também, não é Arguinot, são outras marcas. A Zara, desde aquele boliviano que está costurando lá na esquina até uma grande fábrica, já é Zara. Então a Zara não tinha muito para onde correr. Porque ela é uma grife. Exatamente. E a questão delas em Bangladesh não tem isso, na China não tem isso, então meu grupo não mais vai dar empregos no Brasil. Primeiro que ninguém dá emprego. Você precisa do emprego. Então, esse discurso já não cola. E se você quiser, grupo espanhol, que a roupa venha made in Brasil, você vai gastar um pouquinho mais. Então, por que às vezes demorou? Porque a gente está nesse processo que é muito difícil, que é você mexer com esses grandes conglomerados. O auditor lá de São Paulo, o Luiz Alexandre, ele se sente assim uma formiga brigando com o mundo, mas hoje São Paulo está num ponto de avanço que existe uma legislação estadual de combate ao trabalho escravo. São Paulo está muito avançado. E o que é isso? Pernambuco é o movimento. Não tem. Ainda não. Legislação estadual não. O único estado no Brasil que tem é São Paulo. Foi justamente por conta dessa indignação que aí, no fundo, a Bahia tem também, né? E Mato Grosso. A Zara terminou causando isso. Só para a gente fechar, o que a gente pode considerar como grande avanço da PEC é o fato de confiscar a terra, e o confisco não prevê indenização para o dono da terra que está com trabalho escravo. É isso? Perfeito. Esse é o grande avanço, mas pode perder ele se minimizar o conceito do trabalho escravo. Então esse é o risco que se tem também na PEC. Vamos torcer para que isso não aconteça. Vamos lá, Comissão Pastoral da Terra, junto. Não aconteça. Gente, boa noite, muito obrigada, nosso tempo acabou. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.